A paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui, é madrugada e eu estou aqui no meu cantinho. Sejam vocês muito bem-vindos para esse momento de meditação. Eu estava aqui fazendo algumas coisas da igreja e me veio a vontade de conversar um pouquinho, até porque eu encontrei um material aqui estudando que fala sobre a carta de Paulo aos Romanos. E nós demos esse material o ano passado na escola bíblica e eu achei ele tão interessante. Eu estava fazendo aqui uns outros documentos, outras coisas, e acabei encontrando esse material maravilhoso. E eu quero falar com você sobre preparação. Você quer fazer uma coisa e aí você já ouviu aquela frase que diz assim, que as pessoas costumam muito dizer: sentir de Deus fazer. Sentir de Deus e vai assim na raça, sem preparação, sem nada, e vai. A Bíblia nos ensina que nós devemos preparar-nos para fazer as coisas certinhos, para que elas deem certo. Isso não é diferente na vida particular, na vida econômica, isso também não é diferente na nossa fé. Paulo, pense num homem estratégico, um homem que sabia realmente planejar e executar as coisas. E aí, eu lembro que eu fiz esse comentário, eu vou ler aqui para vocês, no comentário dessa lição bíblica sobre o livro de Romanos, né? Paulo era o típico homem que sabia onde a pedra ia cair bem antes de ela ser atirada. Ao escrever aos Romanos, ele se apresenta ao mesmo tempo que se convida a ir até eles. Os romanos tinham uma opinião contrária à pessoa de Paulo, devido a uns falsos cristãos que viviam de difamar o ministério de Paulo. Aprendamos com Paulo a se planejar para enfrentar os obstáculos que a vida nos impõe. Paulo nem era conhecido do povo lá pessoalmente, ele ainda não tinha ido lá, mas havia aquela galerinha que tinha o prazer de difamar. Já aconteceu com você de pessoas que nem te conhecem, já não gostam de você? É porque alguém foi lá e falou mal de você para essa pessoa. Infelizmente, isso ocorre muito no nosso meio. Paulo precisava ir a Roma, precisava ir para a Espanha, e para ele ir para a Espanha, se ele tivesse o apoio dos romanos, seria muito mais prático, seria muito mais viável. Então, Paulo, que ia para Jerusalém, ele planejou escrever a carta aos romanos, apresentando o ministério dele, que ele trabalhava com os gentios, e assim, de certa forma, abrindo uma porta para que ele pudesse passar por Roma e aí ter também apoio para chegar até a Espanha. Paulo era um missionário, estrategista, um homem espetacular, né? Um verdadeiro apóstolo. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1 diz: do homem é a preparação do coração, mas a resposta vem de Deus. Para tudo quanto nós formos fazer, é necessário que nós tenhamos um planejamento. É o típico plantar agora para colher depois. É isso aí. Então eu quero rapidinho ler esse material que eu tenho aqui em mãos, a respeito da carta de Paulo. Não é um estudo aprofundado, mas é acerca da carta de Paulo aos Romanos. Então, veja bem, o propósito imediato da Epístola aos Romanos era Paulo apresentar-se à igreja em Roma, a fim de obter apoio entre os irmãos. Ele queria ir até eles, não como um estranho, mas como alguém com quem pudesse se identificar no ministério dele aos gentios. Ele escreveu-lhes sobre o seu grande desejo de visitá-los, para se fortalecerem mutuamente na fé. Veja Romanos 1, 11 e 12.
Por outro lado, talvez ele tivesse em mente que Roma poderia servir de base para o seu ministério no Ocidente, um estrategista. Vamos mais um pouquinho. Judaizantes ontem, religiosos hoje. Que perigo, irmão. Perigo, a religiosidade. A religiosidade afasta as pessoas de Deus, acredita nisso? Paulo também tinha boas razões para duvidar do resultado de sua visita a Jerusalém. Ele tinha que lutar constantemente contra os judaizantes, os judeus cristãos, que queriam que todos os gentios cristãos se tornassem prosélitos do judaísmo. Tinha a esperança de que as ofertas enviadas por igrejas constituídas principalmente de gentios cristãos viessem trazer a reconciliação com a influente igreja judaica em Jerusalém. Ele estava incerto sobre como os santos de Jerusalém iriam recebê-lo, porém certo de que os judeus descrentes iriam continuar em sua oposição. Nesse trecho que eu acabei de ler, a gente se sente mais tranquilo, muitas e muitas vezes, com ímpios, do que mesmo com certos cristãos que se dizem irmãos. Porque o ímpio, a gente já sabe que é ímpio, o pecador, ele já sabe, mas os religiosos, aqueles que ao invés de ajuntar, espalha, aqueles que ao invés de contribuir com a obra, cada um fazendo a sua parte, trabalham em difamar o irmão, trabalham em falar mal do irmão, do trabalho do irmão, e por aí vai. Meus amados, tenhamos na nossa mente a consciência de que todos somos chamados para fazer a obra do Senhor, cada um dentro daquele chamado no qual você recebeu. Então é o seguinte, todos podemos brilhar sem apagar a luz do outro. Então, se o irmão tem uma doutrina com uma pimentinha a mais, amém. Se o outro tem com um pouquinho de sal a mais, amém. Se o outro come um pouquinho mais insosso, amados, todos nós estamos na mesma direção, buscando o Senhor e buscando ir morar no céu. Paulo, ele disse aqui, eu tenho mais, ele quis dizer, né, na carta como um todo, eu tenho mais tranquilidade em relação aos que não são judeus cristãos do que aos judeus cristãos. Porque os judeus cristãos, eles tinham uma religiosidade. Ele queria que todo mundo calçasse o mesmo sapato, todo mundo vestisse a mesma roupa, todo mundo tivesse o mesmo pensamento. Sendo que nós não somos iguais, nós somos indivíduos. E cada um tem a sua particularidade com Deus, e cada um tem o seu modo de viver com Deus. Portanto, não cabe a nós julgarmos quem quer que seja. Se você tem algo para fazer, se planeje. Se você tem algum projeto, se planeje. Daqui a um ano, onde é que você quer estar? O que é que você quer estar fazendo? Não vá na intuição, não vá no sentir. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Muitas vezes a gente sente coisas que não são verdadeiras. Então, o bom mesmo é andar na razão, andar no entendimento. Paulo, ele tinha um plano, queria ir até a Espanha, queria ir no Ocidente. E o que é que Paulo fez? Ele começou planejando, preparando o trajeto dele. Foi assim que ele começou escrevendo a carta aos Romanos. A religiosidade do povo era grande demais. E a fama dele lá não era de boa pessoa. Era como se ele fosse um falso profeta. É uma das coisas que muito entristece a gente, porque as pessoas, no lugar de falar do outro, ou melhor não falar, o certo é não falar. Mas se tem que falar, conheça antes. Vá até a pessoa, tenha contato com a pessoa, conviva um pouco, porque aí você vai ter a sua própria visão daquela situação. A Bíblia diz que o irmão que fala do outro está em trevas. Infelizmente, é o que acontece muito. As pessoas usam muito sentimento, e como o sentimento é enganoso, acaba se enganando, e muitas vezes deixa de conhecer uma pessoa legal, uma pessoa de Deus, por causa que outros difamam, que outros falam coisas que não são convenientes. Portanto,
eu quero aconselhar você que vai assistir, que assistiu esse vídeo até aqui, que se você não conhece, não fale. Se você não ouviu, então não repita. Não vá, se não viu, se não ouviu e se não estava presente, não fale. Não fale de quem você não conhece. Não reproduza coisas inadequadas, porque, meus amados, a vinda de Jesus é algo muito real, muito real. Em breve nós vamos para casa, mas só quem estiver no reino. Quem não estiver no reino, não vai. Se Jesus não reina sobre a tua vida, se tu fica difamando o teu irmão, a Bíblia diz, quer saber onde é que está a louca? A louca, a pessoa louca, ela está sentada nas calçadas olhando quem sobe e quem desce. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, nos fortalecer em Deus, esconder-nos no Senhor e planejar. Qual é o seu planejamento? Nós já estamos chegando já no final do ano, né? Faltam 2 meses só. O que você planejou? Daqui para o final do ano, que tal você planejar levar uma vida para Jesus? Que tal você planejar investir numa vida para Jesus? Do que você investir em muitas outras coisas e no final das contas não ter resultado. Pense nisso. Paulo, ele era o típico homem que tinha visão de mundo, ele tinha visão, estratégia. Ele sabia como trabalhar e fazia isso com muita destreza. Dando para nós o exemplo também. Cristo, ele planejou tudo, já estava tudo calculado e ele simplesmente executou. Quando ele chegou até João Batista, o João disse, mas sou eu quem deveria estar sendo batizado pelo Senhor, porque eu sei que tu és o Cristo. E Jesus disse, João, convém que a gente faça o que estava planejado. Então, meus amados, isso é mais um exemplo. Se o próprio Jesus teve um planejamento para poder executar o seu ministério, a sua vinda, a sua morte, e ainda está cumprindo o seu propósito, porque hoje ele está reinando. Ele foi feito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só falta agora um inimigo para ele vencer, só um, para concluir tudo, que é a morte. Ele já venceu tudo mais. Lá na cruz ele já mostrou quem ele era e ele venceu a morte dele lá na cruz para nos dar o direito da salvação eterna. Mas vai chegar o dia do juízo final, quando ele ressuscitará todos os que morreram. Todos ouvirão. Também estava tudo planejado para acontecer assim, porque Deus ele não trabalha com suposições, vamos fazer assim, não, ele planeja, é planejamento. Tudo para Deus tem data, tudo para Deus tem hora e tudo para Deus tem o jeito de ser feito. Então, no último dia, quando ele ressuscitar todos os que morreram na segunda ressurreição, né, isso vai acontecer, porque a primeira ressurreição vai ser no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Depois vai haver uma outra ressurreição que vai ser para o juízo eterno, né, o juízo final. Então, ali, quando ele ressuscitar, ele terá vencido a morte. Quando ele chamar e todos ressurgirem, uns para a vergonha eterna e outros para a salvação ainda, vão morar na nova terra. E esse momento a igreja não estará ali sendo ressuscitada, a igreja estará no momento do julgamento, estaremos junto com o Senhor, assim diz a Sagrada Escritura. Então, meus amados, se o próprio Deus ele tem planejamento para tudo, quem é você para fazer as coisas porque sentiu? Se o seu coração é enganoso, se o meu coração é enganoso. Vamos aprender a palavra de Deus, vamos viver. Paulo, espetacular, poderoso nas palavras, inteligente, chamado, viu o próprio Jesus ressuscitado, ele viu o Senhor, recebia do Senhor as instruções, mas nem por isso ele se atreveu a fazer nada por vontade própria. Ele fez com planejamento. Então, que Deus abençoe você e eu espero que a partir de agora você se planeje mais.
que você preste mais atenção nas coisas. Eu sei que você tem um coração bom, eu sei que o seu coração quer servir ao Senhor. E que existe muitos, como aquele pessoal de lá que vivia de difamar o Paulo, existe muita gente que difama os outros sem sequer conhecer. Tem uma ideia e por ali vai falando, então não vá pela cabeça dos outros. Escute o que o Espírito de Deus está falando no seu ouvido. Também não vá pelo seu coração, porque o coração é enganoso. Ainda aqui nessa reflexão eu quero falar de 3 coisas que você percebe que é o diabo que está trabalhando. 3 coisas que ele ofereceu a Jesus lá no deserto: dinheiro, poder e fama. Sempre que vier essas 3 coisas sendo ofertadas, a gente sabe que Deus não está nesse negócio. Dinheiro, poder e fama. Aparecer, holofote, isso é muito perigoso. É muito perigoso, tenha cuidado. Tome cuidado, planeje sua vida. Viva para a glória de Deus e não para a sua glória, porque é um perigo muito grande. O sentir do coração, a alegria do coração é enganosa. Outra frase também, eu tenho muita coisa para falar, né? Uma frase que eu costumo dizer bastante. Um filósofo, eu ouvi ele dizendo. Ele disse: tudo que te agrada te engana. Pense aí. Deus abençoe você. Eu não sei que hora você vai assistir, então tenha uma boa noite, uma boa madrugada. Agora aqui é madrugada. Deus te abençoe, um bom dia, uma boa tarde, enfim. A hora que você assistir, que você seja tocado por Deus e abençoado pelo Senhor, tá bem? Se inscreva no canal se você não for inscrito e chama alguém para se inscrever para nos ajudar a permanecer aqui na plataforma. É muito difícil permanecer na plataforma do YouTube nesse nicho, nesses assuntos que eu trato aqui. Ainda mais sendo mulher, ainda mais sendo simples. Aí é tudo mais difícil. Mas eu confio que se o Senhor me colocou aqui, Ele tomará as providências que forem necessárias para que a gente permaneça falando aquilo que Ele nos ordenar, certo? Conto com você, conto com a sua ajuda. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Helena e esse ministério, este trabalho ISCR, é um trabalho evangélico e independente. Nós não temos convênio com ninguém, a não ser com a providência de Deus e a nossa própria comunidade. Então, se você quiser participar conosco, pode participar, venha até a Reviver, vem, nos procure, pode falar conosco aqui nos comentários. Se quiser participar da Secretaria de Novos Crentes, de Leitores da Bíblia, nós temos o Ministério Infantil, temos o Ministério Masculino, né? Ministério de Homens, Ministério Feminino e o Ministério de Jovens. Então você pode se encaixar em qualquer um desses ministérios e vai trabalhar para o Senhor, pode ter certeza. Deus te abençoe, Deus te guarde. E se Jesus voltar agora, a gente se encontra em casa já já.